Fala aí, aqui é o WA. No vídeo de hoje, nós vamos estar conversando sobre Godzilla, mais especificamente sobre uma nova atração do Godzilla que foi anunciada e que vai ser praticamente uma continuação de Godzilla The Ride. Como vocês sabem, nós tivemos aí em 2021 uma atração de parque de diversões do Godzilla lá no Japão, né, em um parque temático do Japão, que se chamava Godzilla The Ride Giant Monsters Ultimate Battle. Ficou mais conhecida como Godzilla The Ride, onde era uma atração onde o Godzilla enfrentava o King Ghidorah e aparecia uma participação especial do Rodan também. E era bem legal, na verdade, né? O filme acabou vazando na internet e que as pessoas puderam assistir graças a isso. É um filme bem legal. E esse design do Godzilla acabou evoluindo pro Godzilla que nós vemos em Godzilla Minus One. E agora nós vamos ter, também pelo mesmo diretor, que é o diretor de Godzilla Minus One, vamos ter aí uma nova atração, que é Godzilla The Ride, The Great Clash. E não se sabe exatamente se a história dessa atração vai se passar logo após a história do Godzilla The Ride, ou se vai ser uma história completamente diferente, mas o que realmente chama atenção aqui é o Mechagodzilla. Enfim, sem mais enrolação, vamos estar conversando aqui sobre cada uma dessas novidades que nós temos a respeito dessa nova atração. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o design do Godzilla. E eu imaginava que, primeiro quando eu ouvi notícias de uma nova atração, né, se fosse um Godzilla The Ride, eu imaginava que talvez fossem reutilizar o mesmo design que nós vemos em Godzilla The Ride. E depois saiu o pôster, e eu falei, tá, estão utilizando o mesmo design de Minus One. Só que na verdade ele é meio que uma mistura dos dois, né? Ele é um design novo entre aspas, porque basicamente é uma mistura dos dois, não tem elementos novos no design em si. Mas eles pegaram o Godzilla de Godzilla Minus One e colocaram os espinhos, né, as barbatanas dorsais do Godzilla, de Godzilla The Ride. Então, as barbatanas do Minus One são maiores e mais afiadas. Esse daqui, ele tem o corpo do Minus One, a cabeça do Minus One, porém as barbatanas levemente menores do Godzilla The Ride. Mudança muito sutil e bem difícil de perceber, não sei que você preste atenção demais em detalhes. Mas, enfim, uma curiosidade bacana, assim, então, pô, fizeram aí um visual diferente, assim, pra não repetir, e talvez ainda mais bonecos. Enfim, interessante, eu acho que, assim, é pouco relevante, na verdade, mas é só um detalhe, assim, interessante de se notar. Agora vamos falar sobre o pequeno trailer que nós tivemos dessa atração, que vai começar aí com, o trailer começa com um combate entre Godzilla e Mechagodzilla. Mechagodzilla, eu vou falar mais do design dele, mas logo olhando aqui, ainda mais de lado aí com esse Godzilla, ele parece cartunesco demais perto desse Godzilla. E eu não falo no conceito, eu falo no design mesmo. Eu acho que não mescla bem, não combina bem. Mas eu já vou falar mais minha opinião sobre o design desse Mechagodzilla. Mas aqui nós podemos ver os dois se enfrentando. O Mechagodzilla vai pegar o pescoço do Godzilla e arremessar ele, né, pro outro lado. Então aí a gente vai ver o Godzilla apanhando pro Mecha mais uma vez, como de costume. E não é nenhuma novidade, porque toda vez que o Godzilla enfrenta o Mechagodzilla, ele apanha pro Mecha. Então isso foi desde 74, o Mecha ele é feito pra ser mais forte do que o Godzilla. Então faz sentido até. Ok. Depois, nós vemos aqui outra cena. Vemos que os dois estão carregando o sopro atômico, né? O Godzilla carregando o sopro atômico, a gente pode ver na fumaça atrás dele, a fumaça azul, por conta do sopro atômico, e ficou um visual bem legal. E quanto ao Mechagodzilla que tá carregando o laser dele, né, que provavelmente não vai se chamar sopro atômico, mas não sabemos o nome do laser desse Mechagodzilla em si. Mas nós vemos que é verde, bacana. Ok, então a gente tem aí o Mechagodzilla, acho que é a primeira vez que nós vamos ter aí um laser verde. O Mechagodzilla da Showa tinha o laser dos olhos, que era, se não me engano, em cores arco-íris. Depois o Mechagodzilla da Heisei atirava um laser arco-íris também. O Mechagodzilla da Millennium, né, o Kiryu, ele atira um raio amarelo. E o Mechagodzilla de Ready Player One, o jogador número 1, né, ele tinha um fogo azul, que lembrava bastante Godzilla, e por fim nós temos o Mechagodzilla do Monsterverse, que tem um laser vermelho. Então, verde é a primeira vez pro Mechagodzilla. Mas o que chama atenção também é porque verde... Nós estamos acostumados com verde com o Godzilla Jr. da TriStar, né? O Godzilla da série animada do Godzilla, né? Estamos acostumados com o protômico verde dele. Mas o que chama atenção é porque o Godzilla do sul da Ásia, né? Daquele projeto que a Toho tá fazendo,
E não sabemos se ele vai ser usado mais vezes, mas naquele curta que nós vimos anunciando o Godzilla no Sudásia, ele tinha um sopro atômico verde, né? E é bem recente também. Que chama atenção. Eu não acho que tem nenhuma correlação, não. Mas é uma coincidência engraçada, né? Aí, raio verde 2 vezes. Teve outro Godzilla de uma HQ, né? Que tá lançando agora, que também tem um sopro verde. Assim, só... recente também, né? Então, aí 3 mídias extremamente recentes aí de Godzilla mostrando um tipo de laser verde aí. Eu não vou falar sopro atômico, porque o do Mechagodzilla é sopro atômico, mas raio verde, então coincidências interessantes aí. E o trailer, depois vemos o Godzilla debaixo da água, indo assim, raspando no tipo de nave que nós estamos, podemos ver ele com detalhes. É legal de ver, né? Mas eu acho que não tem tanto que comentar. Lembra um pouco umas cenas que tem em Minus One, que também lembra cenas de Godzilla vs Kong, sim. Do Godzilla vs Kong lembra um pouco de King of the Monsters, mas enfim, Godzilla vs Dago já teve em vários filmes. Mas essa cena específica assim, lembra bastante de Minus One, mais pelo design, mas uma cena que lembra bastante de Godzilla vs Kong também. Mas é legal pra gente ter um close assim no Godzilla, poder ver ele com detalhes. Fica legal de ver. Tem uns destroços caindo e eu chuto que deve ser de algum navio que o Godzilla destruiu. Primeiro porque tá na água, né, e tá afundando. E segundo porque ele parece destruir um navio no pôster, então eu acredito que seja isso. E o trailer acaba com as barbatanas do Godzilla emergindo da água e mostrando que nós vamos ter um confronto com o Godzilla, né? Nós, espectadores que vamos estar na atração, vamos confrontar o Godzilla também. E é isso que nós temos no trailer em si, né? Não tem tanta coisa assim, é legal de ver, não tem muita coisa. Vamos ter que esperar pra ser vazado de novo também essa atração, espero que seja. E espero que seja em boa qualidade. Infelizmente é uma coisa que assim nunca vamos ter em HD, assim como o Godzilla The Ride original em HD mesmo não vamos ter, mas podendo assistir também já vai estar de bom tamanho, levando em conta o quão limitado pra ter acesso à atração de parque de diversão do Japão. E conversando agora um pouco sobre o design do Mechagodzilla, eu quero dar minhas opiniões a respeito dele também. É um dos Mechagodzillas. Eu acho que é a jogada de fazer o Mechagodzilla cidade no anime da Netflix. Essa jogada atual foi muito boa, porque agora eles podem lançar qualquer design do Mechagodzilla. E não importa o quão feio o design for, ele nunca vai ser o pior design do Mechagodzilla, porque existe a cidade. Mas brincadeira essa parte, realmente não gostei desse design. Eu achei ele feio. Eu acho que ele tem elementos legais. Olhando pro design aqui, eu acho que ele tem sim elementos legais. Eu acho que as barbatanas grandes eu acho que chama atenção. Não gosto do formato das barbatanas que tentaram dar uma copiada aí no do Monsterverse, né? O Yamazaki fez bastante isso com o Rodan, com o Ghidorah dele, aqui com o Mecha. Não gosto do formato das barbatanas, mas eu acho que o tamanho delas grandão fica bem legal. Eu acho que o corpo, o torso dele e os braços ficaram muito bons. Eu gostei, dá uma vibe meio de Kiryu, só que mais modernizado, misturado com um pouco do Monsterverse, eu acho que ficou bem legal. O rabo é quase idêntico do Monsterverse, mas eu não vejo problema, porque é bem feito. O pescoço também tá bem feito, eu acho que ele tem elementos bons. Meu problema começa a ser quando chega nas pernas. Eu acho que tem... o joelho já fica muito grande, e esse pé dele é simplesmente gigantesco, desproporcionalmente gigantesco. E meio... já fica ruim aí, eu acho. A proporção dele é terrível. E por mais que eu goste de barbatanas grandes, talvez estejam grandes um pouco até demais, porque as proporções desse Mechagodzilla é muito esquisito. Mas eu acho que o que mais ferra assim é o pé gigantesco, muito, muito grande. E a cabeça dele parece mais larga do que precisava. A cabeça eu não sei dizer exatamente o que é, mas eu acho que tem elementos na cabeça que são legais, mas elementos também que não ficaram legais também. Eu não sei exatamente dizer o que é. Eu acho que eu sinto falta de uma crista do Mechagodzilla, né, que eles geralmente têm. Esse ele parece, eu acho que daria um charme muito melhor pra cabeça. Mas eu não sei, tem coisa na cabeça que eu gostei, tem coisa que eu não gostei. Eu não sei dizer exatamente o que eu não gostei, mas talvez seja aí justamente falta da crista, talvez, e ela ser muito larga assim de frente fica meio esquisito, mas tudo bem. Talvez os dentes não precisavam ser tão grandes assim também, dava pra fazer dentes menores. Mas eu achei as proporções do Mechagodzilla ruins, e eu achei assim,
Eu acho que o design como um todo, por mais que eu não tenha gostado, não acho que ele seja necessariamente um design ruim. Eu acho que as proporções são ruins, mas não necessariamente faça o design inteiro ruim. Eu acho que o Mechagodzilla é um dos poucos monstros, né? Que não tem design ruim. Eu acho que assim, entendo que não goste do design do Godzilla Earth, mas eu acho que ficou. Ele tem um charme, assim. O único realmente ruim é o Mechagodzilla Cidade, que é o que eu falei. Eles podem lançar o pior design de todos, não vai ser pior que o Mechagodzilla Cidade. Então foi uma jogada muito boa deles. Mas, basicamente essa é a minha opinião sobre o design do Mechagodzilla. Não curti, é um dos meus menos favoritos. E ele passa um pouco a vibe de um design do Mechagodzilla feito por IA. Não tô falando que foi feito por IA, ele não foi feito. Você vê os elementos do Mechagodzilla do Monsterverse aí, você vê que é um padrão que o Takashi Miyazaki seguiu com o King Ghidorah e com o Rodan. Só que ele passa a impressão que foi. Não, eu não falo assim, que passa a impressão no caso de as pessoas pensarem que ele foi feito por IA. Mas é um design que... Ele parece um design feito por IA e isso deixa ele meio... fraco. Enfim, basicamente essa é a minha opinião. Mas vocês não tem que levar a sério a minha opinião também, eu só tô comentando aqui o que eu achei dele. É um dos meus mechas menos favoritos. Talvez seja melhor que o da Heisei. Não sei. O da Heisei sem a Garuda. Porque a Garuda eu acho que ele fica mais legal. Mas é isso. Mas é isso, muito obrigado a todos que assistiram. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou.